Como sempre, prevenir é mais fácil do que remediar. Esse é um ditado que você escuta desde pequeno. Então, quais são os alimentos fantásticos que a gente pode usar todos os dias que vão ajudar a prevenir essa doença? E além disso, vão dar a você uma melhor qualidade de vida por conta de nutrir o teu cérebro. Nutrir o teu cérebro de nutrientes que ele precisa para poder funcionar melhor. Estamos falando, em primeiro lugar, do azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem, você pode comprar ele no supermercado, certo? Tem vários azeites que são de boa qualidade. Dê preferência aos vidros escuros. Faça o teste que eu ensinei. Tem um vídeo no canal que eu ensino a você como fazer o teste para saber se o azeite de oliva é de qualidade. E prefira os azeites de oliva que são engarrafados fora do Brasil, porque no Brasil eles misturam geralmente com o óleo de soja. Sabe? Mas faça o teste, é o teste do congelador. Faça esse teste para saber se o azeite é bom, tá? Tem vários azeites bons do mercado. Os do Chile são muito bons, os de Portugal são muito bons, os da Grécia são muito bons. Agora, dê preferência aos que têm vidro escuro. O azeite de oliva, ele é um dos melhores alimentos funcionais que existem no planeta Terra. Eu consumo azeite de oliva todos os dias, de 2 a 3 colheres de sopa por dia. Ele faz muito bem para a saúde. Uma das coisas que ele faz para você é prevenir doenças no cérebro e fazer o teu cérebro funcionar melhor. Ele melhora a memória, ele ajuda na memória, ele é alimento para a formação da bainha de mielina, os ácidos graxos presentes no azeite de oliva ajudam o cérebro a produzir essa capa de proteção do axônio. E também o azeite de oliva tem uma substância que atua sobre a proteína tau, que é uma proteína que existe dentro do neurônio e que, quando ela se deteriora, começa a falhar a memória. A proteína tau é que mantém a estrutura dos microtúbulos. Já se sabe que os microtúbulos dos neurônios são uma estrutura que guarda a memória, que tem relação com a memória de longo prazo. Então, a memória no cérebro não é dada apenas pelas ligações sinápticas, mas também dentro do neurônio, nessas estruturas chamadas microtúbulos. E a estrutura dos microtúbulos é mantida, tá, através dessa proteína tau. Um dos dados fisiopatológicos do mal de Alzheimer é que há uma deterioração dessa proteína tau. E aí o azeite de oliva vai atuar protegendo essa proteína tau. Então, o azeite de oliva é realmente um alimento maravilhoso para ajudar a prevenir o mal de Alzheimer e também melhorar o teu funcionamento cerebral. Se você é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, que usa muito o cérebro, não deve deixar de usar um bom azeite de oliva. Lembrando que ele não pode ser nem cozido, nem frito. Ele até pode ser cozido, mas vai perder um pouco as propriedades terapêuticas dele. Agora, frito de forma alguma, porque aí vai destruir o azeite e, além de destruí-lo, vai transformá-lo num veneno, numa gordura trans, ok? O segundo alimento é o ômega 3. O ômega 3, ele é um óleo especial, certo? E o DHA, que é um tipo de ômega 3 que vai atuar sobre o cérebro, certo? Vai ser alimento para o neurônio funcionar bem. Então, ômega 3 ajuda na memória, melhora a memória, melhora o funcionamento do neurônio, melhora o cérebro. É gordura boa para o cérebro. Então é isso que a gente tem que fazer, nutrir o nosso cérebro de gordura boa. O ômega 3 ajuda no funcionamento cerebral e previne o mal de Alzheimer. Bem, então o óleo de coco, ele também é um alimento que, se for consumido, vai ajudar você a prevenir o mal de Alzheimer, vai ser alimento para ajudar o cérebro a funcionar bem. Perceba que até agora eu só falei de gordura. Gordura é alimento para o cérebro. Os neurônios, eles precisam de gordura para funcionar bem. Então, a gente precisa deixar essa história de gordurofobia e saber que existem gorduras boas e que são gorduras que precisam ser consumidas para que a gente possa ter saúde, tá? Na realidade, existem alguns carboidratos, não são todos, a gente não pode generalizar e dizer que carboidrato é ruim para o cérebro, de forma alguma. Existem carboidratos ruins, não só para o cérebro, ruim para todo o corpo, como o açúcar branco refinado, que são carboidratos distorcidos, carboidratos deformados pela fabricação na indústria, certo? São toxinas. Esses carboidratos, eles fazem mal para o cérebro, tá? Ao longo do tempo, se você consumi-los muito na sua vida inteira, você pode prejudicar o funcionamento cerebral. Principalmente se você não consumir essas gorduras que são saudáveis para o funcionamento neuronal. O óleo de coco, então,
ele aumenta a quantidade de corpos cetônicos e o cérebro começa a usar os corpos cetônicos para produzir energia para ele. Existem alguns neurônios que não conseguem obter energia a partir dos carboidratos. E aí, com isso, começa a surgir problemas. Outro alimento extraordinário para ajudar o cérebro é a manteiga ghee. Eu tenho um vídeo falando sobre a manteiga ghee. Ela é uma manteiga especial, fabricada de uma forma bem simples, certo? E bem artesanal. E nessa manteiga você retira a caseína e você retira a lactose. São dois elementos nocivos. E tira também o sal e as toxinas. E o que fica na manteiga é a fina flor, que são os ácidos graxos presentes, certo? Que são ácidos graxos muito bons para a saúde. E esses ácidos graxos repletos de vitaminas lipossolúveis como vitamina A, vitamina K, vitamina D e vitamina E. E esses ácidos graxos, eles atuam sobre o cérebro, sobre os neurônios, ajudando os neurônios a funcionar melhor. Uma das coisas que esses ácidos graxos são é matéria-prima para a confecção da bainha de mielina, que é uma estrutura fundamental para que o cérebro funcione bem. A bainha de mielina é essa capa, como se fosse uma capa de um fio de borracha, né? Mas é feita de gordura, que protege o axônio de cada neurônio e também está revestindo todos os nervos. A bainha de mielina, ela impede que o fluxo de descarga neuronal, que são os impulsos elétricos que funcionam entre os neurônios, que eles escapem, assim como o escapamento de uma energia elétrica num fio. Então, é preciso que a bainha de mielina esteja íntegra para que você tenha uma boa memória, para que você tenha uma boa cognição, para que você tenha um bom raciocínio, em suma, para que o teu cérebro funcione bem. Então, para poder fabricar constantemente e manter íntegras essas estruturas como a bainha de mielina, o cérebro usa ácidos graxos, que são matéria-prima, que são gordura, certo? Boa, para poder fazer isso aí. A manteiga ghee fornece isso para o cérebro. Então, você comer manteiga ghee todo dia é uma garantia de que você vai ter o teu cérebro muito bem, o teu cérebro bem íntegro, o teu cérebro bem regenerado. Isso vai ajudar a prevenir o mal de Alzheimer. Então, manteiga ghee é outro alimento extraordinário para isso. Agora, vamos falar dos hábitos saudáveis para prevenir o mal de Alzheimer. Exercícios físicos, gente. Isso aí, esse é o principal. Fazer exercícios físicos moderados de 30 a 40 minutos por dia, de preferência todos os dias, se não pelo menos 3 a 4 vezes por semana. É com certeza algo que vai ajudar a prevenir o mal de Alzheimer. Exercícios físicos ajudam a aumentar o fluxo de sangue para o cérebro. Esse é o primeiro dado. Com mais sangue, chegam mais nutrientes, como esses que eu falei agora, as gorduras. Então, se você alia os exercícios físicos com o consumo dessas gorduras saudáveis, como o azeite de oliva, o ômega 3, o óleo de coco e a manteiga ghee, você vai aumentar a quantidade, o aporte desses nutrientes maravilhosos para o cérebro com o exercício físico, porque vai ter mais fluxo de sangue para o cérebro, além de mais oxigênio, de mais glicose, que também é alimento para o cérebro, e de outros nutrientes que vão ajudar o cérebro também. O exercício físico também aumenta a expressão de uma proteína chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Essa proteína, ela promove a regeneração do tecido neuronal. Ela promove a neurogênese. Então, a formação de novos neurônios. Isso é muito importante para a constante renovação do cérebro e vai também ser um fator que vai ajudar, certo? A proteger a pessoa contra o mal de Alzheimer. Então, quanto mais BDNF tiver, quanto mais dessa proteína tiver, melhor vai ser para você ter uma cognição melhor, um raciocínio melhor, uma memória melhor, o teu cérebro vai funcionar melhor. Então, por isso que é muito importante o exercício físico, se você usa muito a sua mente, se você usa muito o seu cérebro, e para prevenir o mal de Alzheimer. Fundamental. Não deixe de fazer exercício físico. Lembre que a tua velhice está sendo formada agora. A qualidade de tua vida, no tempo em que você estiver velho, ela começa nesse momento com você, com 30, 40, 50 anos. Não é quando você estiver velho que você tem que cuidar, é agora. Então, essa é a grande dica de hoje. Então, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar dos seus hábitos. E vamos ver agora, depois de ver os alimentos que a gente deve comer para evitar o mal de Alzheimer e os hábitos que a gente deve ter, a gente vai ver também a questão dos alimentos que a gente deve retirar, daquilo que a gente deve suprimir de nossa alimentação para evitar o mal de Alzheimer.
A primeira coisa é o açúcar branco refinado. O açúcar branco refinado ele faz mal para o neurônio. Ele prejudica o funcionamento neuronal. Ele faz com que os receptores dos neurônios comecem a truncar e não funcionar bem com a glicose. Então, isso promove um problema na função neuronal. E com o tempo vai destruindo até o tecido neuronal. Então, açúcar refinado é um veneno. E o xarope de milho, que é o xarope de glicose e frutose, que é colocado em muitos alimentos industrializados, também tem esse mesmo efeito. Porque é a glicose e a frutose tóxicas, que são fabricadas na indústria. Então, tem que retirar esses dois alimentos. Dá uma olhadinha no rótulo e lê. Se tiver açúcar, não consuma. E não coma açúcar branco. O açúcar branco faz mal à saúde. Você já sabe disso. Além de engordar, de dar síndrome metabólica, faz mal para o seu cérebro. Quando é a longo prazo, quando é durante muitos anos que você consome ele. Além disso, retirar o glúten. O glúten, minha gente, ele não é perfeitamente digerido pelo tubo digestivo. Ele é uma proteína mal digerida. E enquanto proteína, tem uma atividade biológica. E o glúten, ele termina sendo uma toxina, uma neurotoxina, porque não é digerido, segue pela corrente, é absorvido pela corrente sanguínea, segue adiante e chega no cérebro e atua como uma neurotoxina, dando para você uma sensação de euforia, é como se fosse uma droga mesmo. E faz mal para o cérebro, vai destruindo o neurônio, vai perturbando o funcionamento neuronal e facilita a eclosão no futuro de demências de todos os tipos, inclusive o mal de Alzheimer. Então, evitar comer glúten para evitar o mal de Alzheimer, tá? Retirar, se possível, totalmente esse veneno. O glúten é a proteína presente no trigo, então todos os derivados do trigo contêm glúten, como pão, macarrão, bolacha, biscoito. Então, retirar esses alimentos da sua vida é, sem dúvida, uma atitude que vai fazer a prevenção do mal de Alzheimer. Então, outra coisa também, outro hábito também importante é dormir cedo e cuidar do teu sono. Quanto melhor for o teu sono, também vai ser maior a regeneração do teu cérebro. Vai ser mais difícil você ter um quadro de demência quando você estiver velho, tá bom? Então, essa era a dica de hoje. Fico muito feliz em poder compartilhar isso com você e torcendo para que você possa utilizar essas dicas para o seu proveito, para que você tenha um maior bem-estar, para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Independente de você fazer uma prevenção de Alzheimer, fazer isso que eu falei aqui agora nesse vídeo vai ajudar você a ter um cérebro funcionando muito melhor. Isso aí vai ser bom para se você é um estudante, se você faz uma pós-graduação, se você usa muito sua mente, isso vai ser muito bom para você. Você vai estar nutrindo o teu cérebro de alimentos fantásticos para ele, que vão ajudar ele a funcionar melhor, tá bom? Fico muito feliz em estar aqui com você hoje e peço sempre a Papai do Céu que possa abençoar você que está me escutando agora com muita paz, alegria, saúde. Saúde plena, ok? Um grande abraço para você.